maior erro das empresas é achar que treinamento é um evento e não um processo. Aí, acabou o treinamento, a gente faz o quê? Vamos aprender juntos? Roda a VT. Fala, T&D! A gente está aqui conversando e começando e já imaginando o que vai ser depois desse podcast. Não estou sozinha, claro. Igor Coso, bem-vindo. Ô, Pelis, muito bom estar aqui, mais um encontro, mais um bate-papo especial e super importante, porque realmente o treinamento, o mais importante do treinamento é o que vem depois, não nem o durante, nem o antes, é como as pessoas vão aplicar o que elas aprenderam, então fiquem espertos aí que o bate-papo vai ser super especial com uma querida. E hoje tem encontro aqui nessa mesa, né, com a Karen, e é claro que eu testei várias vezes isso, Yardzewski. Deve ser isso. Ela é sócia-diretora do Grupo Venda Mais, consultora, palestrante, treinadora em vendas, gestão comercial e educação corporativa. É jornalista de formação, como eu, pós-graduada em marketing e T&D, especializada em desenvolvimento de grupos e coaching, mais de 25 anos de atuação no mercado, é diretora de educação corporativa também da ADVB, lá no Paraná, e defende que o dia mais importante do treinamento é sempre o dia seguinte. Então, eu já vou pedir que você comece explicando essa frase. Bem-vinda, Karen. Muito obrigada, Igor, Elisa. Um prazer estar aqui com vocês e falando com a galera de T&D, né? Adoro falar T&D, então é um tema que sou apaixonada. Muito obrigada pela oportunidade da gente conversar sobre isso. E sim, se tem uma frase que todo mundo que me conhece ouve muito, é que treinamento não é evento, treinamento é um processo. Porque o dia mais importante do treinamento é o dia seguinte, os dias seguintes. Eu sempre brinco que fazer um treinamento legal, que as pessoas curtam, aprendam, que seja divertido, não é difícil, concordam? É fácil, a gente vai lá e consegue fazer. Agora, o grande desafio é ajudar as pessoas a praticarem nos dias seguintes, transformarem essa prática em novos hábitos, novos comportamentos, uma nova rotina, para que aí elas consigam melhores resultados praticando o que aprenderam. E essa mentalidade, Karen, ela está na empresa que acha, já fiz aqui, já cumpri meu papel. Está nos consultores ou está nas próprias pessoas que participam? Está em todo mundo? Que mentalidade é essa? Está em todo mundo, né? Todos nós somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Claro que começa muito na mentalidade das empresas, né? Porque a gente está falando do mundo corporativo aqui. Então, são as empresas que investem, que fazem, que organizam um treinamento. Então, precisam pensar nessa jornada. Porque eu digo que o dia mais importante é o dia seguinte, mas claro que isso começa antes. Treinamento é um processo, com ações antes, durante e depois. Eu falo dessa ênfase no dia seguinte porque muitas empresas acabam negligenciando, não só as empresas, as pessoas também acabam negligenciando, né? Porque, pensa comigo, você vai lá, faz um treinamento, passa o dia inteiro, 2, sei lá quantos dias fora do teu ambiente de trabalho, aprendendo, que é super legal, super importante. Aí você volta, guarda na gaveta, e aí você volta para a vida real, com um monte de coisa para fazer, e-mails atrasados, WhatsApp bombando, uma série de clientes e situações, clientes internos ou externos, uma série de situações acontecendo. Então é normal que a gente volte para a nossa rotina, para o nosso piloto automático e esqueça de praticar o que a gente aprendeu. Então, é uma responsabilidade de todos. A rotina absorve, né? Absorve. A hora que chega, vai numa questão. E tem uma linha tênue, a gente fala muito do preparo do treinamento para achar realmente objetivos de negócio, uma demanda, e identificar se a necessidade realmente é treinamento. Né? E isso está muito ligado com a aplicação desse aprendizado que é proporcionado pelo treinamento. Né? Então, fala um pouco disso também, como que é essa ligação da necessidade, da demanda, né? E se isso realmente não estiver conectado com a real percepção dos colaboradores que vão participar, realmente é uma grande chance de ir para a gaveta e a rotina absorver ainda mais. Né? Legal você falar disso. A gente, minha área é área comercial, e tem uma frase que eu sempre falo para os vendedores, mas que cabe muito bem para responder essa tua pergunta. Uma frase que diz assim: a gente precisa entender para atender, e vender, e treinar, e ajudar as pessoas a aprenderem e praticarem. Então, começa por aí. Por isso que eu falo que é um processo e começa no antes. Para que eu tenha sucesso no pós-treinamento, o antes, o pré-treinamento, ele também precisa ser cuidadoso. Então, eu preciso entender qual é o cenário da empresa, qual é a necessidade, quais são as pessoas, né? Qual é o público que vai ser treinado, qual é a rotina dessas pessoas, qual é a demanda, os desafios deles no dia a dia. Eu costumo dizer sempre que treinamento precisa ser sobre a vida real. Perfeito. E parece tão óbvio, mas nem sempre a gente vê isso acontecer. Né? A gente tem a gente vê uma tendência muito dos treinamentos irem para o conhecimento, para a teoria, para a pesquisa, para o livro, para o especialista.
Legal, super importante, mas a gente precisa transferir para a vida real. Então, o pré-treinamento ele é muito importante, Igor, nesse sentido, de entender o que a gente vai fazer, para quem a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, inserido em qual realidade, em qual rotina. E aí a gente planeja um treinamento mais alinhado, né, com a rotina das pessoas, executa esse treinamento e a gente aumenta muito a chance do pós-treinamento ser bem sucedido. Karen, eu fico pensando aqui, 25 anos, já que você atua com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Quando você volta lá atrás, você já tinha essa mentalidade que tinha que ser para o real, para o prático, que o mais importante era o dia seguinte, ou que para você também foi um processo de chegar nesse lugar e até você conseguir fazer aqui com a gente? O que você fazia antes que hoje você não faz mais porque considera que o dia seguinte é o mais importante? Então, a minha escola é a minha empresa, né? O Grupo Venda Mais e o Raul Candeloro, que é o sócio fundador, ele sempre teve uma preocupação muito importante com o uso do que a gente gerava. Então, a gente nasceu como uma editora de revistas. Legal. A gente, né, a revista Venda Mais. E a gente sempre teve na revista uma seção com 5W2H, que é uma ferramenta do quê? O que você vai fazer, como, quando, por quê? Então, a gente sempre teve essa noção de vamos levar para a prática. É claro que não da forma como eu vejo e executo e pratico hoje, né? Mas o que eu não fazia antes, né? Apesar da gente sempre pensar no 5W2H, nos planos, eu acredito que a gente foi aprimorando isso, a gente aprimorou muito, né? Hoje eu termino 100% dos meus treinamentos, das minhas palestras, de tudo que eu faço com um plano de ação digital. Isso é muito legal. As pessoas terminam de falar sobre um conteúdo em 1 hora de uma palestra ou em 24 horas de um treinamento e elas preenchem um plano de ação digital, falando exatamente o que elas vão fazer no dia seguinte, como, porquê e que resultado elas vão ter com isso. E esse plano ele vai imediatamente para o e-mail da pessoa que preencheu. Imediatamente. Excelente. Então, o que acontece? Lembram que eu falei? A pessoa volta para a rotina, você falou, eu chamo de redemoinho, porque é um redemoinho, né? Que a gente vive. E ele vai te consumindo, vai te consumindo. Então, a pessoa, ela volta para o redemoinho e ela vai abrir a caixa de e-mails dela. E uma das primeiras mensagens que ela vê é: ei, lembra que você fez um plano de ação? Vamos praticar. E esse plano de ação, a gente também compartilha com a liderança direta dessa pessoa. Então, se é um vendedor, o supervisor ou o gerente dessa pessoa, ele vai receber esse plano de ação também. E aí a gente vai entrar num outro papo aqui, que quando a gente pensa em educação corporativa, no papel da liderança direta de quem é treinado, que para mim é, né, uma parte fundamental. Dificilmente as pessoas conseguem sozinhas mudar um hábito, praticar o que aprendem, transformar isso numa nova rotina e gerar resultado com isso. Claro, tem pessoas que conseguem, mas se a liderança direta ajudar nesse processo, a gente aumenta muito. Tem pesquisas, né? A referência está lá no livro As 6 Ds da Educação Corporativa, tem muitas pesquisas lá. Uma das que eu mais gosto diz o seguinte: se o líder direto de uma pessoa apoiar no pós-treinamento a pessoa que fez o treinamento, a gente pode aumentar em até 4, olha Uau. isso, 4 vezes a probabilidade da pessoa praticar o que ela aprendeu. Então, tem uma responsabilidade compartilhada nisso, percebem? Uhum. Então, voltando à pergunta, né? Tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Mas uma delas é lembrar as pessoas do que precisa ser feito. Do que elas se comprometeram, Que né? ela se comprometeu. Tem um episódio de uma delegação da TD que o Bob Pike foi participar com a gente lá. Maravilhoso. E as pessoas queriam fazer perguntas, tá? E uma das perguntas foi exatamente como que a gente aproveita um congresso como esse. E eu adoro contar essa história. E ele falou assim, olha, você vai ter aqui muitos insights, muitas ideias, porque o congresso ele tem muitas possibilidades. Escolhe 1, 2, que você vai colocar em prática no dia seguinte e o congresso já se pagou. Mas não adianta você só pensar nessas ideias. Compartilha com um colega que ele vai ser o seu accountability partner. Eu não sei, não consegui pensar ainda numa tradução boa, tão boa quanto o inglês, né? Que é o seu parceiro de cobrança, a pessoa que vai fazer você entregar aquilo. E aí, daqui a um mês, combina um bate-papo com esse seu accountability partner para ver o que andou desse seu compromisso, dessa sua ideia de aplicar. O líder pode fazer isso. A hora que a pessoa volta no treinamento, o que você teve de ideia, o que a gente vai praticar, o que você pode contar comigo para ajudar nessa demanda, né? E aí a gente tem a pesquisa de 4 vezes mais de possibilidade de crescimento, né? Perfeito. E sempre me perguntam assim, né? Talvez você até fosse me perguntar, eles assim, mas então, o que o líder faz para aumentar isso? E eu começo por aí. Eu falei assim, primeiro começa com a mentalidade. Né? A gente precisa muito trabalhar essa mentalidade. Mas segundo, é simples, é fácil. Se você chamar o teu colaborador
para conversar com ele depois de um treinamento. E você perguntar, e aí, como foi? O que você aprendeu? O que você vai praticar? Uma pergunta maravilhosa, né? Como que eu posso te ajudar a praticar? Eu digo o seguinte, perguntas salvam vidas. Perfeito, Vendas, concordo. treinamentos, conversas, Tudo. casamentos, tudo. Perguntas salvam tudo. Então, o líder que se propõe a fazer essa pergunta para ele mesmo e para as pessoas do time, ele aumenta muito, né? E aí, claro, tem processo. Mas eu também aí quero fazer uma defesa da liderança aqui, né? A gente treina muitos líderes e a gente sabe que eu sou líder, vocês são os líderes. Liderar é uma baita loucura da É um vida. redemoinho É também, um né? redemoinho também. A gente tem muita coisa para fazer, né? Eu falo assim, uau, pobre do líder, né? Tudo cai sobre as costas dele. Então, é por isso que quando você me perguntou de quem é a responsabilidade, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, porque é da pessoa que faz o treinamento, é da liderança, assim, que pode fazer uma série de coisas, mas é da empresa também. Então, RH, área de T&D, DHO, precisa pensar nessa estratégia também. Porque o líder pode ir lá e perguntar, né? A gente trabalha muito com checklist. Então, acabou um treinamento, o profissional que foi treinado, ele tem um checklist do que ele tem que fazer depois de treinar, além do plano pessoal dele. O líder também tem esse checklist. Então, assim, eu pergunto, eu acompanho, né? A gente está falando aqui de vendas, né? De profissionais de vendas, mas serve para todo mundo, né? Qual é o checklist da função do teu colaborador? Quando você vai lá ver ele executando, o que ele deveria estar fazendo depois de ser treinado? E como que você observa se ele está fazendo ou não? E depois, o fundamental, né? Como você dá feedback para essa pessoa? Porque se ela não está fazendo o que ela aprendeu no treinamento, ela precisa receber um feedback sobre isso. E você pode de novo perguntar, como eu posso te ajudar? Agora, o contrário também precisa de feedback. Se você vê uma pessoa que participou de um treinamento e ela está praticando, a liderança também deve fazer um feedback. Reconhecimento positivo é uma das melhores maneiras de ajudar as pessoas a mudarem um hábito. E aí a gente, né, que está no dia a dia das empresas, a gente escuta muito, né? Olha, 100% das vezes que eu faço uma coisa errada, eu sou cobrado por isso. 100% das vezes que eu faço uma coisa certa, não é mais do que a minha obrigação. Então, o feedback pós-treinamento é uma ferramenta muito poderosa para ajudar as pessoas a fazerem e fazerem de novo. Então, tem todo esse processo. Mas voltando no que eu ia dizer do ecossistema, da responsabilidade do ecossistema, por exemplo, RH, DHO e as áreas que também planejam o treinamento também podem pensar em ações. Microlearning, eu gosto muito dos nudges, né? Que são aqueles empurrõezinhos, né? Para a pessoa lembrar. Então, uma mensagem, uma coisa visual, né? A gente trabalha muito com pulseiras para lembrar as pessoas do que elas precisam fazer. Lembretes ajudam muito, né? Então, é um ecossistema. Sim. Eu quero provocar quem está acompanhando a gente aqui. A Karen trouxe algo bastante especial, que é um plano de ação digital já com o que vai fazer no dia seguinte. Eu quero saber, você está fazendo isso daí? Foi algo aqui que te deu uma surpresa, ou te deu um gatilho, ou te deu um nudge para você também começar a fazer isso? Então, coloca aí uma hashtag plano de ação digital. E além disso, o Igor também trouxe, além do plano, ter esse parceiro, alguém que vai te ajudar, que no caso ali, além de compartilhar com a própria pessoa, também com o líder para ajudar. E aí, como é que você está? Aquilo que você se comprometeu. Karen, ainda em plano de ação, e o Igor também trouxe aqui 1, 2 ações que vão fazer diferença. A gente ainda tem muita cilada ao preparar o nosso próprio plano de ação? Sim, todo mundo, né? Mas eu gosto de lembrar que prioridade deveria sempre ser pensada no singular e não no plural. Perfeito. Então tem tudo a ver com o que o Igor estava falando, né? Eu já te ouvi contando essa história, eu acho maravilhosa. E eu sempre termino também falando, não escolha muitas coisas. Porque, vamos jogar real aqui, a gente não vai dar conta de fazer muitas coisas. E é até mais difícil. Então, se você escolher uma coisa e você efetivamente fizer e repetir. Lembra que a gente aprende por emoção e por repetição. Então, a repetição é uma ferramenta maravilhosa. Se você repete, faz aquilo que você se propôs a fazer no teu plano de ação e busca ajuda, e melhora, e amplia, e busca um parceiro para te lembrar disso, você faz um movimento muito interessante na sua vida. Porque você faz um treinamento, aprende muita coisa, mas você pratica uma, e você vê o retorno disso. E isso vai te estimular a praticar outras coisas. Você busca lá suas anotações, né? O que você aprendeu e fala, tem mais coisa lá interessante. Deixa eu praticar também. Tem uma coisa que eu estava refletindo enquanto o nosso papo desenrolando aqui, e uma coisa que eu já acredito e já falei, mas talvez nessa nossa conversa eu pensei isso numa amplificação. Porque já se fala, já ouvi bastante, a Flora é uma Flora Alves, querida amiga, que provoca bastante nesse sentido, pra gente
pensar menos como um profissional de treinamento e sim como um profissional de performance dentro das organizações. Então, porque o treinamento a gente acaba focando mais na experiência da aprendizagem em si, né? Na performance a gente vai ter uma atenção mais holística de como isso vai impactar nos resultados da organização. E aí eu falei assim, puxa, também a gente fala muito de cultura de aprendizagem, cultura educacional. Por que a gente não fala tanto de cultura de performance, né? Porque parece que, assim, talvez cultura de performance parece ser uma coisa mais cruel, talvez. Falar de aprendizagem é bonito, né? É gostoso, é mais palatável, mas aprendizagem, segundo a definição do também amigo Conrado Schellhauer, é a explicitação do conhecimento através de uma performance melhorada. Então a performance está na aprendizagem. A aprendizagem não é somente receber conteúdo, é ter uma performance melhor. Então, se a gente começar a falar mais sobre cultura de performance, todo o ecossistema passa a funcionar olhando isso. Puxa, aprendi aquilo, como que eu aplico? Né? E aí entra, obviamente, questões de saúde mental, da cobrança, vamos cobrar performance a todo custo ou qual custo. Acho que cria um ecossistema mais focado nessa questão do resultado e com muito conhecimento de como fazer isso de uma forma mais saudável, né? Eu gosto muito disso, eu falo bastante da cultura de performance, né? Porque a gente faz treinamento de vendas, então, basicamente, a gente tem uma conexão maior, é performance, né? Mas eu acredito muito nisso, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai precisar aprender e aprender cada vez mais, né? Eu tenho falado muito assim, processo de seleção, o que você busca? Busca alguém que está a fim de aprender. Porque se a pessoa está a fim de aprender, você consegue, né, muitas coisas com essa pessoa. E para mim, aprender está muito ligado a efetivamente praticar, né? Porque para você ter uma performance melhor. E aí, em todos os sentidos, né? Eu entendo que você fala, será que performance traz uma visão meio estranha, né, do processo, a aprendizagem é mais bonito, mas a gente precisa ajudar a mudar, inclusive, essa mentalidade na gente, em todo mundo. Porque, veja, performance pode ser, inclusive, eu aprender alguma coisa para fazer o meu trabalho melhor, de uma maneira mais produtiva, para que me sobre mais tempo para eu cuidar de mim, da minha saúde mental, da minha família, das pessoas que eu amo, né? Então, é uma cultura de performance que tem muito a ver com o que eu falo também, que é a cultura de prosperidade, né? E prosperar é para tudo na vida. Perfeito. Então, vamos mudar essa visão, né? E olhar para tudo de bom que o aprendizado com a prática pode trazer para a gente em termos de benefícios e, pensando em empresa, mundo corporativo, para todo mundo também, né? Pensando em performance, tem uma coisa assim, né? Aumento de performance não necessariamente precisa vir com aumento de esforço. Mas sem esforço também não tem performance. É achar esse equilíbrio saudável, né? E o que eu ia falar, inclusive, né? E performance está ligado com o quê? Os dias seguintes. Eu vou conseguir ver performance na hora do treinamento? Muito pouco, né? Muito pouco. Você vê potencial, né? Você vê potencial. Mas o impacto realmente na performance das pessoas, ele vai acontecer nos dias seguintes. E é exatamente por isso que os dias seguintes são tão importantes, né? E não é o dia seguinte, são os dias seguintes, né? Vamos lembrar que para a gente mudar um hábito, implementar alguma coisa de maneira consistente na nossa vida, né? Tem lá a pesquisa dos 21 dias, que não tem muita comprovação, né? As pesquisas realmente científicas mostram que são, em média, ali 35 dias, né? Mas você pode levar de 15 dias a, sei lá, um ano até mudar alguma coisa efetivamente na sua vida. Então, são muitos dias para a gente aprender algo, consolidar aquilo de verdade. E vamos lembrar também, né? Que se aprender uma coisa nova, quando você imediatamente aplica, você não necessariamente faz bem. E tem a sua melhor performance naquilo, né? Você precisa ir treinando para ir praticando, para ir melhorando esse resultado que você tem com o que você está fazendo. Então, por isso que quando você olha para a performance, a gente precisa tanto dessa visão, pensando nos dias seguintes, né? Tem uma especialista que eu gosto muito, a Emma Weber, sempre está também no ATD, né? Ela é uma especialista em transferência de aprendizagem, tem livros maravilhosos e tal. Tem uma frase dela que eu achei genial, e aí é muito legal para a gente conectar e nunca mais esquecer disso, né? Ela fala assim: pensar em um treinamento, uma jornada de aprendizagem, sem pensar no pós-treinamento, nos dias seguintes, é como você entregar para uma pessoa um celular sem carregador. A única certeza que você tem é que uma hora vai acabar a bateria do celular. E que se você não carregar, ele vai parar de funcionar. Ele morre, ele para de funcionar. Com as pessoas é a mesma coisa. Se você não pensar nos dias seguintes, o treinamento vai parar de funcionar, ele não vai ser praticado. Enquanto você falava, me vinha muito a questão desses stories, da tecnologia. Tudo no story é lindo, a hora que a pessoa terminou de gravar, ela muda de cara ali, acabou. O impacto só dura mesmo aquele período. E a gente vê que muitos treinamentos acabam tendo esse show no treinamento
e que depois não tem um impacto necessário. Além do plano de ação maravilhoso que você deu aqui a dica, o que mais que falta para que esse impacto continue e a bateria continue sendo recarregada? Bom, a gente falou do pré primeiro, né, de Uhum. conectar com a realidade das pessoas. A gente falou do plano, do plano de ação para o pós-treinamento. A gente falou do papel do líder, né, que é super importante também. E aí eu vou voltar na conexão com a performance, né? Quando lá no pré-treinamento a gente entende por que desse treinamento, o que ele vai gerar, qual é o impacto dele na performance, o que ele vai melhorar. E aí eu volto para a prioridade no singular. Né? Não adianta a gente também determinar lá no pré-treinamento uma lista enorme de itens a serem melhorados, porque vai ser mais difícil medir, vai ser mais difícil olhar para isso. Então, prioridade, escolhe lá para cada treinamento, né, 1 ou 2 itens a serem melhorados. E aí o treinamento vai rolar, vai acontecer sobre isso. No pós-treinamento a gente precisa olhar e voltar, né, para ver se está conectando com o que foi pensado lá no início, se está impactando de verdade a performance. Porque isso ajuda a gente a ir fazendo ajustes na rota, né? Então, peraí, talvez a gente precise fazer encontros depois do treinamento. Eu gosto muito disso, né? A gente faz muito isso. Além do plano de ação, a gente planeja depois de um treinamento presencial, digital, seja como for, um encontro digital ao vivo, né? A gente chama de lives de acompanhamento. Então, a cada 15 dias, treinou 15 dias depois, e aí a gente faz o que você falou, Igor, né? Então, não é só com uma pessoa, é com o grupo. Né? As pessoas compartilham com o grupo qual é o plano de ação delas. E elas voltam 15 dias depois, numa live de acompanhamento, e elas vão contando. Bom, meu plano era esse, eu consegui fazer dessa forma, e esse foi o resultado que eu tive. Outra pessoa vem e fala assim, meu plano era esse, mas, gente, tá difícil, eu não tô conseguindo. E aí o grupo, né, a aprendizagem social é muito legal nesse sentido, porque vem alguém e fala, eu tive esse problema também, mas eu resolvi dessa forma. Então, integrar, né, e aí eu volto naquilo que eu falei do líder. O líder tem uma responsabilidade, mas quando a gente compartilha com mais pessoas, a gente aumenta a chance da gente fazer. Então, as lives de acompanhamento ajudam muito a fazer esses ajustes na rota e lembrar todo mundo da importância de praticar. E apoiar mesmo, porque eu também olho muito para a história do Rei de Moinho. Se você volta para a vida real, para a rotina, é desafiador, né? Você implementar coisas novas que você aprendeu. E às vezes você trava. Não deu, travei, pronto, desisto. E aí você vai para um grupo que te fala assim, tranquilo, eu também travei, mas eu encontrei esse caminho, deixa eu te contar. E aí você vai criando essa cultura de aprendizagem com foco em performance realmente na empresa. Por quê? As pessoas começam a falar sobre isso no cafezinho, no almoço, e aí você fez, você não fez? Então eu acrescentaria esse item também, sabe? Essa responsabilidade compartilhada com o grupo por meio de encontros pré-definidos, estabelecidos para falar sobre o pós-treinamento. Porque volta na primeira frase que a gente falou. Treinamento não é evento, é processo. Perfeito. E tem uma questão também que acho que às vezes é muito negligenciada na questão do treinamento, é deixar claro no primeiro momento, na primeira hora do treinamento, o porquê que eles estão ali, né? Você, olha, a gente identificou um desafio, identificou um problema, e a gente quer resolver esse problema com esse treinamento. A gente enxerga assim. E aí valida com todo mundo a performance esperada também, depois desse treinamento. Eu acho que esse processo é muito importante e é mais fácil e evidente quando é um treinamento, quando a gente identifica um problema, prepara uma jornada e tem uma correção. Como fazer isso com as trilhas longas, né? Com as universidades corporativas, onde não necessariamente tem um problema. É uma questão de gerar prontidão para a organização. Ótimo você falar disso. O que a gente gosta de fazer? O que eu faço? Sempre antes de um treinamento, seja para um treinamento longo, ou para uma trilha, ou para um treinamento mais curto, pontual, a gente sempre faz um pré-diagnóstico com os participantes. Eles me dizem os desafios deles. Perfeito. Claro que a empresa sabe, a organização sabe, eu sei. Mas quando a pessoa ela para pensar no desafio dela, quais são as dificuldades dela, fica muito mais fácil da gente conectar. A gente começa o treinamento, Igor, exatamente assim. A gente gera um gráfico, né? Pensando no processo de vendas, mas, de novo, vale para todo mundo, né? Quais são as funções da pessoa, do seu colaborador. Então, tem lá X funções. Vamos pensar em venda, sei lá, 7 grandes etapas aí da área de vendas, né? Desde planejamento até o pós-venda. A gente vai identificando com as pessoas quais são os desafios delas nessas etapas, o que elas estão fazendo, o que elas não conseguem fazer. A gente começa o treinamento mostrando um gráfico do grupo, né? E aí, claro que o treinamento também tem que ser sobre a vida real, né? Volta, tudo coerente. Tem que estar alinhado, né? Tem que ter feito a lição de casa, né? Então, vou continuar no exemplo de vendas, mas, de novo, vale para todo mundo. Vamos supor que, por hipótese, né? O treinamento, a pesquisa com os participantes aponte que a maior
o principal ponto de melhoria daquele grupo é levantamento de necessidades, é fazer perguntas, é fazer diagnóstico, mapear o cliente, o treinamento vai falar disso. E a gente começa mostrando por quê. Porque o próprio grupo se autoavaliou com uma percepção mais baixa em relação àquele ponto. E aí a gente vai abrir o que tem nesse ponto. Tem que fazer perguntas, tem que escutar com atenção, tem que entender o cliente, e por aí vai. A gente vai treinar isso. E qual que é o nosso objetivo? É a gente fazer perguntas melhores, mais perguntas abertas do que fechadas, por hipótese, né? Estou aqui trabalhando no exemplo. Então, começar fazendo isso é fundamental. Sim. E para isso, se você envolve o grupo que vai ser treinado antes, você aumenta muito a potência disso. Porque, e aí vale para, né? É para uma trilha? Tudo bem. A gente fez aqui, olha, vamos começar por levantamento de necessidades, porque foi a nota mais baixa. Mas a próxima nota mais baixa é negociação. O próximo treinamento da trilha é sobre esse tema. E aí segue o processo. Cara, em boa parte das pessoas que atuam aí com o treinamento da área comercial tem aqueles problemas em comum que são os vendedores que são mais antigos, que são mais experientes, eles tendem a fugir de treinamento. Porque eles tendem a dizer, vai me parar aqui 4 horas, 8 horas, 16 horas, eu tenho meta para bater, eu tenho os meus clientes para poder fazer atendimento. Então, esse acaba sendo um desafio de mostrar que não, olha, tem novos aprendizados, tem oportunidades de coisas a desaprender para aprender. E aqueles que são novos estão sedentos de ter aquele conhecimento básico, porque sente que a performance sim está comprometida em razão de ainda não saber muitos procedimentos. Como é que a gente equaliza esses dois ambientes pensando nesse dia seguinte, pensando no processo de aprendizagem e até fazendo com que essas pessoas, fique um pouco mais atento e o outro consiga correr para falar, preciso chegar nessa performance também. Legal, adoro responder essa pergunta, porque é raro, mas acontece em vendas, né? Eu sou vendedora, gente, principalmente vendedora, então eu sei como é isso. Vou recorrer ao nosso maravilhoso Adam Grant, que a gente viu juntos lá na TD, né? Sei lá, acho que ano retrasado, não lembro. O Adam, no livro dele, o Pense de Novo, ele mostra vou tentar mostrar aqui visualmente, okay, né? Ele mostra um gráfico que é muito legal, assim, uma matriz, na verdade, 2x2, né? Então, no eixo, ele vai colocar competência, autoconfiança, perdão. No outro eixo, ele vai colocar competência. O que acontece? O vendedor que está começando, ou qualquer pessoa que está começando numa carreira, numa empresa, numa área, num segmento, enfim, ele está aqui no comecinho do eixo. Ele tem baixa competência, autoconfiança e baixa competência. Então, ele é um iniciante. E esse cara tá sedento por tudo. Ele quer aprender, né? E ele não tem muita confiança ainda, porque ele sabe que ele tá começando, que ele não tem muita competência ainda. Então, ele tá disposto a aprender, a treinar. É uma pessoa que, teoricamente, a depender, claro, também da mentalidade dela, perfil, enfim, etc., vai se dedicar mais ou menos para aprender. Mas ele é um iniciante. O que acontece? Você vai adquirindo experiência, né? E aí, um erro muito comum que eu falo em vendas é que você ouve vendedores falando assim, eu tenho 10 anos de experiência, 20 anos. Mas a pessoa, na verdade, tem 1 ano. Porque ela aprendeu aqui no iniciante, no comecinho, muita coisa, e ela segue esses 10 anos fazendo só o que ela aprendeu lá no começo. Então, ela não tem, de verdade, 10 anos, né? Porque ela ficou praticando só o que ela aprendeu nesse primeiro ano. Mas qual que é a sequência disso? Você vai para 2 caminhos, normalmente, né? O Adam explica isso lá no livro. Você tem aqui, nesse eixo da autoconfiança, da competência e da autoconfiança, você tem o perfil do que ele chama do jogador de araque, né? Aquela pessoa que ela acha que sabe, né? Mas não sabe muito ainda, não tem muita competência. Mas ela tem autoconfiança, ela tem uma baita autoconfiança. O que é muito comum em quem? Profissionais de vendas. Porque nós, vendedores, aprendemos a vida inteira que vendedor bom é aquele que confia no seu taco. Vendedor bom tem que estufar o peito, tem que se garantir e tem que convencer todo mundo a comprar o que ele vende, né? As famosas frases, quem nunca ouviu? Vendedor bom é o que vende geladeira para esquimó, pente para careca, crenças erradas que a gente precisa descartar. Vender não é isso. Vender é ajudar as pessoas a tomarem uma melhor decisão para elas. Pronto. Mas, beleza, né? Você tem esse vendedor aqui, autoconfiante, o jogador de araque que ele chama, né? Que ele tem alta confiança, mas baixa competência. E aqui você tem o que a gente tem muito comum, a gente vê, né? A gente fala muito isso, a psicologia fala, que é a síndrome do impostor. Você tem um vendedor que ele tem muita competência aqui nesse eixo, mas ele tem baixa autoconfiança, por uma série de motivos que a gente não vai entrar aqui agora. Isso faz com que ele não tenha tanto essa autoconfiança, né? Mas ele é super competente. O que o Adam ele fala? Que, na verdade, a gente tem que buscar o caminho do meio, e ele chama isso de humildade confiante. E é bárbaro esse conceito da humildade confiante, porque ele fala assim, você precisa
continuar aprendendo, por mais que você saiba muito, você tem que ter o pé no chão, né? Humildade vem daí, pés no chão, né? Para você lembrar que sempre tem alguma coisa a mais para você aprender. Mas tenha autoconfiança no que você já sabe. Então, a gente... Como que faz isso, né, Karen? Linda essa teoria, maravilhosa. Bem maravilhoso. Só ler o livro do Adam, né? É um desafio em vendedores, mas aí vou, para concluir minha resposta e não, né, ficar tão longa, ajudar os vendedores a mudarem essa mentalidade. E aí, de novo, volta na vida real. Se você começar ouvindo os vendedores, que eu falei do pré-diagnóstico lá antes, eles mesmos, né, se autoavaliando e fazendo uma reflexão, se você vai para a vida real no treinamento, mostrando isso para eles, colocando eles para praticarem, né, treinamento para vendedor tem que ter prática, não dá para ficar na teoria que eles vão querer realmente sair correndo da sala. E você ajuda eles num ambiente de laboratório ali, né, aprendizagem treinamento é isso, aprender num formato de laboratório, praticar, se testar, e eles vão errar e vão perceber, e você ajuda a transformar essa mentalidade, você vai construindo, né, caminho por caminho, tijolo por tijolo, esse caminho da humildade confiante. É um processo, não é um evento. Não é um evento. E pensando nessa matriz, acho que hoje a gente consegue imaginar que esse eixo da competência, ele vai caminhando, né? Ele não é estático, ele tá cada vez mais. Então, às vezes essa pessoa que acha que é autocompetente, tem alta confiança e alta competência, mas ao longo do tempo a competência dela vai ficando desatualizada, né? E aí ela precisa equilibrar essa questão da confiança, porque senão, sem vulnerabilidade, sem saber que não sabemos, a gente não vai buscar aprendizado, né? Perfeito, né? A gente está vivendo essa era, né, da tecnologia, das IAs, né? E aí você vê pessoas falando, não, imagina, não precisa aprender isso, eu me garanto, né? Esses dias eu estava fazendo um treinamento para uma equipe sobre ChatGPT e outras IAs, né, com a aplicação disso em vendas. E aí, enfim, era uma turma de uma galera mais experiente, assim, em termos de idade, né? E aí, enfim, não sei, será? Estou meio desconfiado, enfim, uma certa resistência. E aí, né, o mundo conspira a meu favor, graças a Deus, um senhor de 65 anos, um representante, né, um vendedor, levantou a mão e ele falou assim, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem que vocês não querem usar ferramentas que facilitam a vida de vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei em vendas há tantos anos atrás, sabe como que eu passava meus pedidos? Eu anotava num papel, eu viajava, parava no final do dia num orelhão, para quem estiver ouvindo a gente não saber o que é um orelhão, coloca no Google depois, né? Telefone público, comprava ficha, também outra coisa, né? Vem daí a expressão caiu a ficha, gente. Né? Colocava um monte de ficha lá e eu passava por telefone os pedidos para minha empresa. Vocês têm ideia de quanto isso era difícil e desafiador? Agora a gente tem um monte de ferramentas, a gente tem inteligências, né? Ferramentas que ajudam a gente a pensar em como que a gente vai falar com o cliente, se planejar, organizar. E vocês não querem ainda usar isso? Não, vocês estão de sacanagem comigo. Eu gosto de falar que não usar inteligência artificial é que nem assim, depois que inventaram o martelo, é querer bater prego com a mão. Exato. Né? Exatamente. É bater prego com a mão. Então, assim, poxa, vamos usar e acho que tem um diferencial da inteligência que aí acho que os vendedores, as pessoas precisam tomar cuidado, né? Não só vendedores, mas todo mundo que está atuando e de certa forma a inteligência artificial traz um padrão de conhecimento diferente, né? Ela não é uma automação da inteligência das pessoas, né? Então é uma coisa mais complexa. E as pessoas têm medo disso. O grande potencial é que a inteligência artificial ela escuta bem o prompt dela. Né? E às vezes as pessoas não estão escutando porque elas estão esperando só para responder, só para empurrar a geladeira para o esquimó, é só para fazer a opinião delas valerem em frente às outras, às vezes sem ter essa escuta ativa. Acho que a grande diferença assim, é essa questão da escuta e processar a escuta legítima da pessoa. Né? Eu tenho falado muito sobre escuta perceptiva. Exato. Né? Porque senão a gente... Né? E o que é? Bom, escuta perceptiva é você perguntar, você prestar atenção, você ouvir e você interpretar também. Que é isso que a inteligência artificial faz, né? Exato. Ela não te dá uma resposta pronta, ela interpreta o que você está buscando e ela te ajuda a seguir um caminho melhor. E a gente precisa fazer isso também, porque às vezes na resposta, nem sempre a pessoa vai te dar exatamente o que você precisa. Mas você pode interpretar e você pode seguir a partir disso, né? Então, é uma maneira maravilhosa, né? De aprender, sim, né? A curva, o eixo da competência, ele nunca esteve tão sem fim, né? Não tem tão fim. Acelerado, tão né? acelerado e sem fim. Não tem fim, nunca acaba. Karen, chegamos àquele momento T&D, que é o momento Toma e Devolve, muito no final do nosso episódio, que a gente lança uma expressão e você responde assim... uma palavra, uma frase bem curta. Entendi. Sobre o significado daquilo, tá bom? Igor, começa. Vamos lá.
Convenção de vendas. É só o começo. Tirador de pedido. Tá em extinção. Vendedor nato. Vendedor nato. Aí eu teria que fazer uma grande resposta sobre isso. Mas vendedor nato, para mim, é uma mentira que nos contaram. Todo mundo pode ser vendedor se quiser e se prontificar, se desenvolver. E o que não é óbvio sobre a Karen? Essa eu vou ter que contar uma história. Vai, essa pode. Essa pode. Bom, poderia falar muitas coisas, mas já que eu tô com o Igor, eu vou contar uma história que eu adoro, né? Que é muito especial pra mim. Eu e minha família, a gente pratica stand-up paddle, né? É o nosso esporte preferido lá em casa. Eu, Léo, Kimberly e Joaquim, meus 2 filhos. E tudo começou por culpa do Igor. Né? Por culpa do CBTD, Eu na sabia verdade. que você tinha uma cara de culpada. Tem cara de culpado. Tudo começou no CBTD, eu vou ao CBTD, né, há muitos anos, é o meu evento queridinho do coração, vou há mais de 15 anos no CBTD. E quando o CBTD era em Santos, a gente tinha o Bom Dia RH na beira da praia, 8 horas da manhã, uma delícia. E tinha muitos esportes para fazer lá. Há uns 15 anos, primeira vez ou segunda que eu fui, eu cheguei lá e vi prancha com remo. E eu falei, cara, o que é isso? Prancha grande com remo, nunca vi isso. E aí eu fui falar, o que é isso, Igor? Ele falou assim, stand-up paddle, é um esporte novo, muito comum, fora do Brasil e tal, a gente trouxe, né, uma novidade. Eu falei, nossa, bacana. Ele, bora, pega a sua prancha. Eu falei, nem pau, imagina, nessas ondas enormes de Santos, não vou. Ele, vai, você vai. Eu falei, não vou. Vai, vamos. Eu falei, tá bom, vamos. Aí fui. Tomei muito caldo, tomei muita água, né? Mas pratiquei ali a primeira vez stand-up paddle. Me apaixonei pelo esporte, já tô na minha 3ª prancha. Né? Eu mando fazer minha própria prancha. Minha família também, cada um tem a sua prancha. É um momento maravilhoso, especial demais em família, que a gente aproveita, curte muito. É o meu momento de relaxar, respirar, fazer uma pausa. E o meu primeiro registro de stand-up paddle é do Igor, né? Ele fez a foto lá, me mandou depois no CBTD. Então, Igor, muito obrigada, você me deu um presente lindo, maravilhoso na minha vida, pra mim, pra minha família. Uau, que lindo! Legal, tá vendo? Muito bom. E acho que a aprendizagem é sobre isso, né? O CBTD é um evento de aprendizagem, as pessoas estão lá, mas a gente aprende muitas outras coisas que de repente não estavam previstas, né? E a gente acaba levando isso pra vida e obrigado por compartilhar essa história e espero participar de mais eventos assim que mudem a vida das pessoas. Ser culpado de Ser mais culpado coisas, de mais coisas né? ótimas, assim. E pra fechar, não foi um evento, né? Foi um processo. Foi um processo, exato. Eu fui aprender, fui, né, fazendo pranchas, entendendo o esporte, conhecendo, e hoje sou uma apaixonada. Mergulhando, né? Que é uma coisa. Outra questão, a gente já estourou o tempo aqui, mas vai. Porque é uma pinceladinha que acontece nesses grandes eventos, mas gerou interesse, gera profundidade. Você foi atrás, foi buscar as pranchas e tal. Eu fiquei no interesse, eu gosto de ver, gosto de acompanhar. Eu não fui atrás de pranchas e tal. Então, eu acho que é o que falta um pouco hoje falta não, é questão de ter atenção. As coisas são muito superficiais e falta, às vezes, esses mergulhos mais profundos. Karen, onde as pessoas te encontram? @Karen, vai ter que escrever aqui, né? Se eu Vai, falar, ninguém a vai. gente vai Karen pôr. Archevski, tanto LinkedIn quanto Instagram, né? Se me encontram por lá e vai ser um prazer continuar esse papo, porque não é um evento, é um processo. Isso, obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Igor, valeu? Muito, muito bom. Valeu, super. E espero compartilhar mais histórias, ouvir mais histórias de vocês aqui nessa mesa. Vem com a gente. Vamos então fazer desse nosso aprendizado, do treinamento, um grande processo? Aqui no Fala TD a gente faz isso, que é para você ir escutando, acompanhando as pessoas que vêm aqui e gerando esse aprendizado que vai ficar para a vida toda. Então fica, que tem mais episódio, mas esse aqui por enquanto acabou. Tchau, tchau. Valeu.